RFI Convida. O RFI convida hoje Mariângela Simão, diretora-geral adjunta da Organização Mundial de Saúde, a OMS. Seja bem-vinda, doutora Mariângela. Obrigada. Grande prazer tê-la aqui. A França, eu queria começar com um assunto atual. A França começou ontem a exigir o passaporte sanitário de adolescentes. No Brasil, o Ministério da Saúde hesitou. Ele voltou a recomendar a vacinação para adolescentes no dia 22 desse mês, depois de ter interrompido em 16 de setembro. Eu queria saber o que a senhora acha da vacinação para esse setor da população enquanto política pública, lembrando justamente que o presidente brasileiro Jair Bolsonaro havia paralisado a vacinação dos adolescentes no dia 16 de setembro no Brasil. Veja, a OMS tem uma recomendação, na verdade, quando a OMS emite uma recomendação, isso é baseada nas recomendações que vêm de um grupo de experts, que auxilia a OMS nesse sentido, né? Então, desde julho desse ano, a gente tem recomendações relacionadas ao uso da vacina da Pfizer. É a única que tem recomendação para utilização na população até 12 anos, né, de 12 a 15 anos, já tinha recomendação acima de 16 anos. Mas a OMS faz uma ressalva que deve ser priorizado a vacinação de adolescentes, por exemplo, que têm algum problema, por exemplo, algum comprometimento, uma comorbidade, uma doença associada, mas para o geral da população de adolescentes, para utilizar após ter cobertura de todos os grupos prioritários, né? Então, isso é a recomendação para os países que ainda não atingiram uma cobertura mais alta na população de adultos, para não utilizar imediatamente a vacinação de adolescentes, porque ele tem um menor risco de desenvolver doença grave, né? Entendo que a decisão do Brasil, que já foi revertida, foi relacionada à ocorrência de um óbito, que havia uma suspeita de ser relacionado com a vacina, e que uma vez que isso foi esclarecido que não havia relação com a vacina, que a recomendação para a vacinação de adolescentes foi retomada. No caso da vacinação de adolescentes, desse setor da população, para países que já resolveram a questão das faixas etárias prioritárias, os mais velhos, né? Eu queria saber a importância de se vacinar adolescentes enquanto política pública de saúde. Veja, como eu falei, vai depender muito da situação epidemiológica local e da cobertura vacinal, né? Porque é evidente que os adolescentes, em ambientes em que não esteja havendo, por exemplo, o que a gente chama das medidas de saúde pública, que ela ainda tem que ser intensificadas, elas não podem ser abandonadas. Estou falando do uso de máscara, da higienização de mão, evitar aglomerações, ambientes ventilados, tossir do jeito correto, né? Todas essas medidas, elas não foram extintas, elas continuam sendo preconizadas pela OMS até mesmo em ambientes em que você tem uma cobertura vacinal mais alta. Então, nesse sentido, é importante que uma vez que você já tenha atingido todos os grupos prioritários na população e houver vacina disponível, que comece a vacinar adolescentes também por conta da possibilidade de transmissão. A gente pergunta isso, é claro, doutora Mariângela, por causa da volta às aulas presenciais, né? Eles tornam a ser um vetor de circulação de vírus. É apenas por isso que a gente insiste um pouco nessa questão da vacinação dos adolescentes, né? Pois é, mas entendendo claramente, Camila, que o objetivo da vacinação, como ela existe hoje no mundo, com as tecnologias existentes no mundo, é prevenir mortes e doença grave, né? Então, esse é o ponto principal. E aí, quando você olha a população de adolescentes, o grau de complicação é muito baixo, né? Então o risco de complicação é muito baixo. Então, havendo vacina suficiente, deve estender para essa população, né? Eu queria saber uma outra coisa, doutora Mariângela, a questão da imunização pelo nariz, que é incentivada por vários motivos, segundo especialistas, não apenas pela
possível facilidade da aplicação, que talvez diminuísse algumas resistências à vacinação, mas também porque aparentemente ofereceria uma dupla proteção, já que ela é feita pela porta de entrada do vírus, o nariz. Eu queria saber a sua avaliação da vacinação por via nasal. Veja, quando eu estou falando não é minha opinião, né? Eu estou falando no que existe de evidência e os estudos que estão sendo monitorados pela OMS, né? A gente ainda não tem nenhuma vacina nasal aprovada globalmente para a Covid. Né? Acredito que já tem algumas que possam estar em fase 3, não sei, que é a última fase antes dela ser autorizada emergencialmente em algum país, né? Mas vai fazer sentido se pensar num tipo de produto ideal. Seria ótimo ter uma vacina que pudesse ser administrada via nasal, mas a gente ainda não está lá, né? Essa vacina ainda não existe comprovadamente segura e eficaz para utilização na população em geral. Perfeito. Dr. Tedros, diretor-geral da OMS, sempre bateu bem forte na tecla da desigualdade vacinal no mundo, né? Uma questão importante. No momento em que os países começavam a dar já a terceira dose, que é a chamada dose de reforço. Eu queria saber como que anda essa questão atualmente. Diminuiu? A França andou doando alguns milhões de vacinas, os Estados Unidos também fez declarações de quer chegar a 1 bilhão, não sei quanto. Isso está... os países desenvolvidos, chamados países desenvolvidos ou ricos, estão ajudando além do COVAX, né? Como é que está essa situação da desigualdade vacinal? Então, veja, é muito mais uma que a gente chama de uma questão da inequidade, né? Você tem uma enorme distância entre a cobertura média vacinal em alguns continentes, não estou falando só de regiões, e, por exemplo, o continente africano, né? Você chega, a média, eu acho, global hoje é 32%, mas as médias, elas são burras, né? Porque ela tem os extremos, né? Mas, por exemplo, o território da União Africana está com menos do que 4%. Né? Então, ao tempo que você tem países e regiões com uma cobertura mais avançada, você ainda tem bolsões enormes de população não vacinada, por exemplo, no continente africano. E, doutora Mariângela, como é que acontece? Por exemplo, os Estados Unidos diz que vai doar 500 milhões de vacina, a França diz que vai doar 1 bilhão. Como que isso vai? Isso é distribuído? Isso vai acomodar, por exemplo, os países da União Africana que estão em dificuldade? Como que a prioridade é definida nesse caso na distribuição, da doação das vacinas? Como que acontece? Então, essa é uma boa pergunta. Os Estados Unidos não só se comprometeu ano que vem em doar 500 milhões de doses da Pfizer, mas ele o governo americano já possibilitou a entrada, eu acho que de 200 milhões de doses da Pfizer neste ano. Tá certo? Então, a França, outro quantitativo, vários outros países estão doando, o que é muito bem-vindo, né? Não resolve todo o problema, mas é muito bem-vindo que países que têm condições e que já atingiram coberturas vacinais maiores estejam contribuindo para uma maior equidade na cobertura global. O que a OMS trabalha junto é nesse COVAX Facility, né? Nesse mecanismo global que é feito em conjunto com a Iniciativa Global de Vacinas, que é o Gavi, né? O Unicef e o Centro de Preparação Epidemiológica para Vacinas, que é o CEP. Então, uma boa parte dessas doações elas estão sendo distribuídas por meio do COVAX, né? Então, principalmente o governo americano, o governo francês e outros governos europeus estão fazendo as doações por meio do COVAX. E esse mecanismo tem uma alocação das vacinas. Sabe? A gente, por exemplo, agora acabamos de fazer a alocação, está sendo analisada hoje, a alocação a gente chama da ronda 8 e 9, né, que está incluindo vacinas da AstraZeneca, Johnson & Johnson, Pfizer, Moderna e mais uma, que agora está me falhando. Mas, por exemplo, esse mecanismo na ronda 6 fez a alocação somente das vacinas chinesas, da Sinopharm e da Sinovac. Então, a alocação das doses doadas e a alocação está sendo feita prioritariamente para países
que tem cobertura menos do que 20%. Tá certo? Então, nós fizemos em outubro uma ronda dedicada para países que estavam abaixo de 10%, e agora a ronda 8 e 9 vão priorizar aqueles países abaixo de 20% e também os demais países, né? Mas a maior parte é para tentar aumentar a cobertura globalmente, né? A grande preocupação continua sendo a África, em termos de equidade, né? Não é? Com certeza, nesse momento, porque os números mostram isso, né? Mas você tem diferenças em regiões também, né? Você tem algumas regiões que também, por exemplo, a região da Organização Mundial de Saúde, que pega parte da África, que é o Mediterrâneo, né? Pega o Norte da África, também tem uma cobertura baixa, né? Então você tem todas as peculiaridades, enquanto as Américas têm uma cobertura melhor em geral, né? A Europa tem uma cobertura melhor. Então, há que trazer esses que estão para trás para um patamar mais alto na cobertura. Vamos falar de RNA mensageiro, essa tecnologia que já vinha sendo desenvolvida nos últimos 50 anos, que ganha essa vitrine enorme com as vacinas, né, depois na pandemia. A gente já fala em vacinas antigripe sendo desenvolvidas também com essa tecnologia, sendo testadas, começam a ser testadas, né, com RNA mensageiro. Será que a vacina Covid, anti-Covid, vai virar como a vacina antigripe? Existem indicações, eu sei que a senhora fala a partir de referências científicas e de informações que a OMS compila. Já existem indicações de que a vacina anti-Covid vai virar uma vacina anual como a vacina antigripe, como a gente espera? Ainda não tenho muita clareza nesse sentido, mas é possível. É possível, né? Porque esse é o comportamento desse tipo de vírus, né? Dos coronavírus, de se tornar endêmico, né? O importante é ter sempre em mente que evitar que as pessoas mais suscetíveis morram por conta desse vírus, né? E que a economia pare como parou nesse momento, né? Então ainda tem muita coisa que ainda está sendo investigada, para a gente poder dizer com certeza, não, vai ter que ser uma vacinação anual. A gente não sabe isso. Não sabemos ainda. Mas é uma ainda. Possibilidade, é uma possibilidade. Justamente, a senhora estava falando que a família Sarkov é uma família de grande possibilidade, potencial endêmico. A gente sabe que é uma família imensa de vírus. Queria saber, a partir dos dados científicos que a senhora tem, se a gente tem que se preparar para a iminência de novas genealogias desse vírus, se a gente pode levar sustos por aí pela frente. Será que a comunidade científica já se prepara, a OMS, para uma próxima pandemia? Acho que tem duas coisas, né, na sua pergunta. Um lado é com relação a esse coronavírus especificamente, que é o SARS-CoV-2, e a gente já viu o aparecimento das variantes, né, e tem as variantes de preocupação, como é o caso da variante Delta, em que você tem hoje presença instalada em 188 países, né? Então ela foi ao pouco deslocando as outras variantes. Então a preocupação e o enorme empenho em aumentar a cobertura vacinal global, mas em todos os países, não apenas em alguns países, é para evitar que novas variantes que possam ser de preocupação, elas surjam. Outro lado é que vai ter uma próxima pandemia, né? E isso é uma coisa que a gente já sabe, né? Inevitável. É inevitável, né? É uma questão de quando que vai acontecer. Essa, com certeza, depois da gripe espanhola, né? Ela foi a mais impactante, está impactando enormemente a vida de todo mundo. Mas e também uma constatação que acho que o mundo precisa acordar, porque a gente vê que não foram só os países em desenvolvimento que foram afetados, né? Afetou o mundo todo, ninguém estava preparado, né? Então, a Organização Mundial de Saúde, a Assembleia Mundial de Saúde agora em novembro, tem uma edição especial da Assembleia Mundial de Saúde, vai estar discutindo a possibilidade de desenvolver um tratado para pandemias, né? Isso ainda não está aprovado, é um conceito que está circulando para aprovação dos países, mas um tratado para a pandemia poderia ajudar
não só por reforçar o papel da Organização Mundial de Saúde numa situação de emergência de interesse público como essa, mas também porque cria uma série de formalidades que os países, o setor privado têm que tomar no caso da declaração de uma emergência de saúde pública internacional. Então, é uma discussão que não está fechada, mas é que a gente está vendo com bastante interesse como ela vai se desenvolver. Tem um timing preciso, doutora Mariângela? A gente sabe mais ou menos quando essa bolha pode explodir ou não? É absolutamente imprevisível. Imprevisível, né? Tá certo. Eu queria saber a posição da OMS agora, nós estamos chegando no final da entrevista, sobre uma questão que é bastante polêmica aqui na França, e acho que em todo o mundo, que é a vacinação das crianças. O que a OMS preconiza nesse sentido? Não tem vacina aprovada ainda para criança. Tá certo? Acho que esse é o primeiro ponto. Então, você não pode ter uma política nacional utilizando vacinas que não foram aprovadas para uso na idade abaixo de 12 anos. Né? Nós só temos uma vacina aprovada para uso em adolescentes a partir de 12 anos e nenhuma delas, tem vários estudos andando, mas nenhuma delas foi aprovada ainda pela Organização Mundial de Saúde para uso em crianças. Então, a gente deixa essa questão um pouco mais para frente. E eu, para finalizar, eu gostaria de perguntar para a senhora como as pesquisas e os tratamentos anti-Covid, quando a senhora acha, a OMS prevê ou imagina que isso possa se generalizar e chegar no mercado, lembrando que hoje em dia alguns tratamentos ainda são muito caros, como os imunodepressivos à base de anticorpos. Parece que a Pfizer começou a testar uma pílula atualmente. Será que os tratamentos vão se tornar mais acessíveis? Como que a OMS vê isso nesse momento? Veja, primeiro que a OMS já recomendou mais cedo nesse ano, no primeiro semestre, a utilização da dexametasona, né, que é uma medicação que tem talvez 50, 60 anos no mercado, né, que é um corticosteroide para pacientes graves em ambiente hospitalar, porque ele impacta na mortalidade. Desde então, a OMS teve é claro que as recomendações relacionadas ao oxigênio também, né? Uhum. Mas em julho a OMS fez uma recomendação para a utilização do que a gente chama que são são anticorpos monoclonais, né? Quer dizer, são bioterapêuticos, que os inibidores dos bloqueadores da L6. Então, os 2 medicamentos foram recomendados em julho e essa semana que passou, a OMS recomendou uma outra combinação também de anticorpos monoclonais, que é o Regeneron, o coquetel do Regeneron, e que é bem como você falou, essas medicações, no momento, elas são caras e de baixa disponibilidade e elas têm um objetivo específico de impedir morte, né? Elas são utilizadas em ambiente hospitalar. A gente ainda não tem nenhuma medicação aprovada para prevenção, para profilaxia, e não tem nenhuma medicação ainda aprovada para casos leves. Sabe? Então, Mas a tendência é a situação que a gente está agora. Em termos de preço, a tendência talvez seja generalizada, aumentar o acesso da população a esses produtos ou não? Não, esse é o objetivo básico, né? É trabalhar com a indústria farmacêutica para que os países possam ter acesso a preços que sejam sustentáveis para poder dar acesso aos seus pacientes, né? Então, no momento está bastante difícil, porque está concentrada apenas em 2 produtores, sendo que um deles concentra 3 dos 4 produtos. Quem são, doutora? Né? É a Roche e a Roche Regeneron, e a Sanofi com um produto apenas. Né? Então, está muito concentrado e a capacidade de produção não é grande ainda. Não, alguns desses são medicamentos novos. Então, há uma expectativa que a gente vai ter, nesses primeiros 6 meses de aprovação,
uma disponibilidade ainda difícil para esses produtos e um preço alto. Essa é uma conversa, uma negociação que está acontecendo nesse momento, em especial com a Roche. Muito obrigada, doutora Mariângela Simão, médica, diretora-geral adjunta da Organização Mundial de Saúde, a OMS. Muito obrigada pela sua participação de hoje no RFI Convida. Obrigada, um bom dia para todos.